Devo continuar ou devo mudar de negócio? Essa é uma pergunta recorrente. Meu nome é Levi e eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Eu te falo que é possível, no máximo, em até 90 dias, você ter certeza, você ter os elementos necessários para que você possa continuar aquilo que você está fazendo ou, eventualmente, você mudar de ramo de negócio. E é justamente sobre isso que nós vamos comentar hoje, certo? Uma coisa eu te falo, eu vou mostrar várias situações, certo? Em que, de repente, você poderia até afastar um pouco de tomar as decisões, porque, na verdade, é continuar uma decisão e mudar também uma decisão. A decisão você sempre toma, ou porque você fez algo diferente, ou porque você continua fazendo aquilo que você sabe fazer. Mas nós vamos comentar de maneira mais profunda e eu espero contribuir para a solução dessa dúvida que você tem, certo? E eu te falo o seguinte: se esse conteúdo faz sentido para você, continua assistindo meus vídeos, que sempre eu vou poder auxiliar e esclarecer em cada vídeo a decisão que você vai tomar, ou continuar ou mudar de ramo. Bem, eu não tenho dinheiro. Como eu não tenho dinheiro, então eu não posso mudar de ramo. Eu tenho que continuar no que eu estou fazendo. Porque se eu mudar de ramo, vai existir a necessidade de novos investimentos, e se eu continuar aqui, eu já está montado. Essa, de repente, é um argumento que as pessoas utilizam para continuar fazendo aquilo que elas estão fazendo. Meu nome é Levi, e eu posso te ajudar em até 90 dias a tomar a decisão se você vai continuar no seu empreendimento ou se você vai tentar um outro ramo de negócio, certo? Normalmente o dinheiro, ele é citado muito nas conversas que eu tenho em relação a esse assunto de negócio. Ah, não está rendendo, não tá, o dinheiro não está chegando, o lucro está pequeno, ou o lucro praticamente não existe. Então, e eu não sei o que que eu faço. Só que tem um detalhe: como eu não tenho dinheiro, então eu não sei o que que eu faço. Vocês já escutaram, já pensaram dessa forma? Pois bem, então o que eu fico pensando é a seguinte: olha, que normalmente a gente escuta, a gente, não só hoje que as redes sociais, elas permitem que você conheça bastante sobre a vida das pessoas, mas existe um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Aí na sua cidade mesmo, se você analisar as pessoas que de alguma forma performaram bem, não vou longe não, eu estou falando da sua cidade, aí aonde você mora, certo? Então, eu vou até pegar e fazer aqui, eu vou passar para o outro lado aqui, certo? Então, aonde você está, provavelmente você deve ter alguém, certo? Ou se você não, às vezes não está lembrado disso, conversa com os parentes seus, alguém assim mais que já tem mais conhecimento. Lembrando que você sempre tem que procurar informações dessa natureza de pessoas que são empreendedoras, certo? Você não conversa com quem não é empreendedor sobre esse assunto de empreendedorismo. Empreendedorismo se conversa com quem é empreendedor, tá? Para evitar problemas e, de repente, desfocar daquilo que você precisa escutar, daquilo que você precisa ouvir. Eu só vou pegar e consertar um pouco aqui a minha câmera. Vamos, então, à questão de eu não tenho dinheiro. Veja se não é o seu caso quando fala de dinheiro, se por acaso não existe esse tipo de pensamento. Nós temos uma tendência natural de economizar energia, uma tendência natural de utilizar chavões, de utilizar, por exemplo, aquele ditado popular como uma forma de que está tudo
está tudo resolvido. Então, tem que ficar atento. Não, tudo que acontece, não, eu não tenho dinheiro, certo? Só que tem um detalhe, quando eu falo que eu não tenho dinheiro, e se eu falo, dependendo da forma que eu falar, eu não me dou direito ao esforço de tentar achar uma alternativa, mesmo sem dinheiro. É como se dissesse o seguinte: já que eu não tenho dinheiro, eu não preciso pensar. Eu costumo até dizer o seguinte: que se você procurar as pessoas, às vezes, você acredita em Deus? A maioria fala que acredita, sabe para quê? Para não ter que ler a Bíblia. Porque, poxa, se eu vou ter que ler aquele livro daquela grossura, eu falo que eu acredito, e para todo efeito eu acredito, até porque eu não sou obrigado a me esforçar tanto. Aí eu não tenho dinheiro. Pô, mas tem gente que, mesmo sem dinheiro, eles ficam pensando, certo? E na hora que eles pensam, eles acham alternativas que não está envolvido com a presença do dinheiro. Uma outra coisa também é que eu falo até pela experiência das consultorias que eu já fiz. A quantidade de pessoas que eu já atendi, certo? Eu te falo o seguinte, as pessoas que eu atendi que elas performaram bem em negócio, eu acredito que a maior parte, ou a quase totalidade, não tinha dinheiro. Na verdade, o que elas fizeram foi o seguinte, de tanto pensar, de raciocinar, de esforçar um trabalho mental, associado à disciplina, propósito, associado a hábitos e comportamento, elas criaram uma situação que o dinheiro apareceu. Apareceu, não é loteria esportiva que eu estou falando, não, aparece devagarinho. E uma das coisas também que eu tenho que lembrar é que isso é o meu exemplo. Eu também não tinha dinheiro, certo? Então, quando eu escuto, eu respeito. Mas eu respeito no sentido, olha, mas será que não é por quê? Porque quando fala sobre dinheiro, porque se tudo que você falar você pega e lembra do dinheiro, então você fica anestesiado, porque você não tem, né? Ah, vai comprar isso? Não, não tem dinheiro. Vai fazer isso? Não, não tem dinheiro. Então o que você tem que fazer? Não tem que fazer nada, certo? Mas isso, agora, quando você tirar a trave do dinheiro, aí é diferente. Vamos supor, eu vou estudar. Não, não vou estudar porque eu não tenho dinheiro. Até parece que dinheiro hoje em dia ficou tão fácil e ficou tão em conta a gente poder aprender. Por exemplo, esse trabalho que eu faço na internet, isso nem dinheiro tem, né? A única coisa que você faz é acompanhar, certo? E aprender, certo? Então, o dinheiro, eu diria o seguinte, que se por acaso está existindo muito esse negócio de, eu não tenho dinheiro, tem que começar a se policiar, senão é uma forma de economizar energia. Eu não vou pensar, não. Então, já que mais ou menos assim, olha coisa de negócio. Mas o juro é muito caro, a gente paga muito imposto. Paga mesmo. Aí todo mundo fala, concorda que paga que o imposto é caro, aí depois, então não tem jeito. Tá bom, não tem jeito. E aí depois você olha do lado, você olha do outro, você vê pessoas crescendo. Aí o que está acontecendo? Tinha que ir lá e falar para ele, cara, o que que você. Aí poderia, inclusive, aí já tem falar, não, mas é porque não paga imposto. Mas não é possível, né? Eu não vou entrar nas exceções, eu quero entrar na regra. Ai, ai. Então, que tem solução, tem, certo? E o que eu já escutei de pessoas que não tinham dinheiro e que hoje passaram a ter, são muitas pessoas. Eu não tenho dinheiro. Eu vou te mostrar um exemplo que isso eu acompanhei. Eu fazia consultoria na época em facções, né? Aquelas empresas que trabalham fazendo roupa para as grandes empresas, eram cerca de 50, né, facções. E aí eu lembro que tinha que definir o quanto que o dono ganhava. Certo? Isso é que o dono ganha, isso é discricionário, cada dono, já que eu sou dono do meu empreendimento, então eu coloco o valor que eu quiser, em um certo nível, tá? Então aí colocava-se lá os valores. Só que eu percebia que tinha empresas que tinham o mesmo faturamento, certo? Só que tinha um dono
que a retirada dele, o que ele pegava para ele todo mês, era tipo um tanto. Vou colocar um tanto, não vou colocar valor. O outro era metade. O outro era metade. Bem, como eu acompanhei essas empresas por mais de ano, eu comecei a perceber que aquela empresa que o dono retirava menos dinheiro da empresa, ela performava melhor, porque ele sempre tinha mais dinheiro. Aquela empresa que a retirada era grande, ele não, ele estava sempre mais apertado, se colocando em situação de dificuldade, certo? E sempre reclamando que estava faltando dinheiro. Às vezes, certo? Tem empresa que se trocar de dono, ela cresce. Nesse mesmo exemplo que eu estou te falando, olha só, se eu falasse para aquele que naquele momento tinha uma retirada grande para ele seguir o outro, certo? Talvez, e se ele fizesse isso, certo? É que não quis, porque ele sabia. Na verdade, era tipo assim: não, eu não vou abrir mão daquilo que eu acho que eu mereço e não vou entrar no mérito disso. Mas a empresa cresce menos. E quando tinha que fazer qualquer tipo de investimento, ele não tinha dinheiro, certo? Então você já imagina o seguinte, que a gente não investe, quem é empreendedor, ele não investe para hoje, certo? Bem, na verdade, empreendedor investe muito mais para futuro do que para presente, certo? E de alguma forma, empreendedor, ele tem um aspecto de eu vou colher fruto mais na frente. Hoje, ele começa um pouco mais devagar e à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai então desfrutando do benefício de ter um empreendimento, certo? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a quando fala que não tem dinheiro, porque veja bem que eu coloquei dois elementos. Coloquei dois elementos, então, certo? Que às vezes a criatividade pode ser mais importante do que o dinheiro, em muitas situações. E outra coisa fala que não tem, porque está consumindo o dinheiro, certo? Então, é, que fique bem claro isso aí. E tem que lembrar o seguinte, como eu disse, eu te conheço mais do que você imagina, eu posso te ajudar mais do que você pensa, porque eu sei que quando você fala que não tem dinheiro, dependendo da pessoa, já, tá, eu tô, tá. Não é bem assim não, certo? Porque senão, sabe o que que aconteceria? Não, eu não tenho dinheiro, tá, você vai desistir? Você vai parar? Eu tenho certeza que não. E eu sei que você não vai, porque eu sei que não é esse não é o caminho. Pela experiência que eu tenho, eu sei que sempre tem a solução. E eu costumo até dizer, até 90 dias eu te falo, se aquilo que você faz está compensando, compensa você continuar fazendo, ou se você tem que fazer algum ajuste ou mudar de ramo de negócio, certo? Isso você fazer e com muita tranquilidade. Se conteúdo desse tipo para você faz sentido, continua, que eu ainda vou passar muitas estratégias para você poder decidir sobre qual é o caminho que você vai continuar ou você vai mudar de ramo de negócio. Dúvida quanto ao resultado. Sim, eu tenho dúvida se isso que você ensina, se isso que você faz, serve para o meu ramo de negócio. Eu escutei bastante isso, certo? E eu te falo o seguinte: quem está te falando aqui é o Levi, certo? E eu te falo o seguinte: até 90 dias, você pode chegar à seguinte decisão: vou continuar o que eu estou fazendo ou eu vou mudar de ramo de negócio. É claro que você vai ter que fazer ajustes, sim. Agora tem um detalhe: eu desconheço alguém que continua fazendo a mesma coisa, presta bem atenção no que eu estou falando, certo? Repete sempre a mesma coisa, conversa com as mesmas pessoas e depois fala que vai ter resultado diferente. Então, o que é o resultado diferente? Resultado diferente, eu vou te falar o que é resultado diferente. Resultado diferente é, por exemplo, você escutar o que eu estou falando, e às vezes eu falo alguma coisa que você já pensa assim, isso eu tenho que fazer diferente. Então, quer dizer que você é sensível a um argumento,
porque ele foi fundamentado, ou porque de alguma forma ele foi lá aonde você precisava escutar aquilo e alguém falou, certo? Você é sensível a isso? Então, eu diria para você o seguinte: às vezes, se pensar um pouco, aí você vai perceber o seguinte: olha, eu preciso aprender mais. Aliás, eu nunca vi alguém crescer fazendo a mesma coisa, conversando com as mesmas pessoas. Na verdade, tudo começa quando, certo? Você muda por conta de um pensamento diferente que você criou, e esse pensamento foi criado pelas influências que você está recebendo, pelo que você está escutando. Esses pensamentos geram sentimento, te dá uma vontade, te dá mexe com as suas emoções, e isso faz você agir. Aí você faz algumas coisas e isso que você faz aparece resultado. Eu diria até o seguinte: quando você começou a empreender, eu acredito que tem vários momentos que marcam a vida de um empreendedor. Talvez aquele que mais marca é quando ele colocou o carro no asfalto, entendeu? Quando ele começou, é quando ele falou assim, não, a partir de agora eu vou ter o meu próprio negócio. Naquele momento, aquilo lá vai marcar bastante. Por quê? Porque muito poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Aí depois, na hora que você coloca o carro na pista, aí tem aquele detalhe. Aí, às vezes, começa a patinar. Você pega e faz as contas e não está rendendo, não está rendendo. E, de repente, aí vem a dúvida. Aí, engraçado, olha só que dúvida que é essa, porque quando foi para montar, você também estava cheio de medo, cheio de tudo, e você montou um empreendimento. Não, eu vou. Se você tinha motivação, existia alguma coisa na sua cabeça que fez com que você acreditasse que você podia. E agora, depois de um certo tempo, eu já não sei, eu estou meio em dúvida. E eu estou meio em dúvida se eu tenho que aprender. Ué, como é que você vai pegar e mudar se você não aprender algo novo? Então, para você ter resultado, você vai ter que desenvolver ações diferentes. Essas ações é resultado de sentimentos que você tem, essa vontade de crescer, essa vontade de ser próspero, certo? Isso vem da sua cabeça. Agora, para mudar o que tem na sua cabeça, como é que a gente faz? Tipo, vamos supor, se você está me escutando, você está, de certa forma, expondo a uma hora começar a ter resultado diferente. E eu te falo o seguinte: resultado para melhor, certo? Por quê? Porque eu passei por essa mesma situação que você e quantos empreendedores eu já não atendi que também estavam nessa mesma dúvida que você. Será que curso pela internet, curso online, vai resolver os meus problemas em relação a negócio? Será que curso online vai ajudar eu tomar a decisão se eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo ou mudar de negócio? Meu nome é Levi e eu te ajudo a tomar essa decisão. Eu te falo que até em 90 dias você pode decidir qual é o melhor caminho para você. E você vai tomar a decisão. Na verdade, o que a gente pode fazer é só colocar elementos para que isso aconteça. Eu já vou te adiantar algumas coisas que acontecem pela internet. A primeira coisa que acontece é que você pode, nos seus momentos de lazer, você pode ir consumindo, por exemplo, meus vídeos. E tem muito vídeo, viu? E eu te falo o seguinte: cada vídeo que você consumir, você vai perceber que tem alguma coisa e que parece que eu estou falando para você. Você vai, poxa, mas parece que ele me conhece. Até eu te falo o seguinte: se esses conteúdos que eu estou postando faz sentido para você, você deve fazer isso, deve continuar assistindo, tá? A vantagem desse trabalho que eu faço é o seguinte: você pode assistir na hora que você quiser, certo? Na hora que você tiver descanso. Você pode assistir na forma de podcast. Eu, por exemplo, sou um grande consumidor de podcast. Então, aí eu coloco o fone de ouvido e eu fico escutando, certo? Inclusive, agora mesmo, eu estou gravando aqui, mas agora mesmo eu vou estar caminhando e escutando podcast, estudando, certo? Isso que eu estou fazendo aqui, você não precisa, apesar de ter imagem, mas não precisa.
E outra coisa, você pode pegar aquilo que eu falo e colocar na velocidade mais rápida, porque eu sou meio lerdão para falar. Aí você coloca eu falando rápido, você então já vai, já fica a coisa até. Eu faço muito isso, tá? Eu faço muito isso de colocar mais acelerado, parece que para mim fica melhor. Quando tem algum assunto que eu falo, não, peraí, essa parte aqui eu quero dar uma aprofundada. Aí eu pego e vou mais devagar, entendeu? Aí eu volto, assisto quantas vezes eu quiser, certo? Não tem que sair de casa, aí na sua casa você está aí de boa, certo? Ah, aqui os momentos que você tem, certo? Que você pode ficar tranquilo, você pode escutar o vídeo, certo? E outra coisa, às vezes eu posto coisas de várias maneiras. Vamos supor, eu posto coisas para você despertar para isso que eu estou falando, é um tipo de coisas que eu posto. Eu posto, às vezes, exemplos de eu trabalhando e prestando consultoria, é, meus mentorados, alguma pessoa que eu estou acompanhando, eu trabalhando pela internet, uma pessoa semelhante a você do outro lado, e eu aqui orientando a pessoa, ela passa os dados dela para mim pela internet, e pela internet eu vou lá eu vou resolvendo os problemas dela, e depois eu mostro a minha caminhada também, certo? Eu mostro a minha caminhada. Inclusive, que mais recentemente, eu também sou aluno, certo? Na verdade, aquilo que eu estou fazendo, ensinando, eu estou também sendo aluno, certo? Eu estou no mesmo pacote que vocês. E isso me faz, nesse momento, certo? Perceber que antigamente não existia isso, essa possibilidade, certo? De você pegar e ter um local onde você pode acessar as informações e que você pode, então, ir tirando as suas dúvidas e se aprimorando em relação ao seu ramo de negócio, certo? Então, e outra coisa que eu vejo é o seguinte, é que ficou muito acessível, certo? O preço dos custos para curso superior, custo para fazer uma especialização, cursos técnicos, certo? É claro, raras exceções, mas aqueles voltados a empreendedorismo, aqueles voltados a você pegar e melhorar a sua forma de pensar em relação ao negócio, você aprender novas situações, tem que lembrar que o resultado que você não tem, é resultado do conhecimento o resultado que você ainda não tem, é resultado do conhecimento que você ainda não tem, certo? E isso você pode adquirir pela internet. E a um custo extremamente baixo. Eu te falo o seguinte, a boa parte de conhecimento você adquire, por exemplo, inclusive, igual aqui, ó, de graça. Bem, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo, tá? Então, vamos analisar isso aí, certo? Então, eu não vou estudar porque eu não tenho tempo. Então, eu te falo o seguinte: meu nome é Levi, certo? E em até 90 dias eu posso dizer se você continua nesse empreendimento ou se você pode mudar de ramo de negócio, certo? Eu sempre vou dizer isso porque eu vou fazer vídeos curtos do total disso aqui, certo? E eu vou aproveitar a oportunidade. Mas é o seguinte, então eu não tenho tempo? Não, não tenho tempo. Então tá bom. Vamos lembrar algumas situações. Você ficou doente, certo? Você ficou. Vamos imaginar que você pegou uma gripe violenta. Aí você para de trabalhar. Aí você vai e fica de repouso. Ah, tá. Ué, porque como é que o seu falou que não tinha tempo, e agora você. É comigo também, viu? Isso eu estou falando, acontece comigo também. Mas por que agora eu estou tendo tempo? Por que eu criei tempo? Certo? Vamos pegar uma outra situação. Lazer, por exemplo. Lazer. Nós estamos aproximando do carnaval, então eu marquei que eu vou fazer uma viagem no carnaval. Está marcado, perfeito? Aí, depois da viagem marcada, aparece um outro convite. Alguém me chama para fazer uma outra coisa, uma outra viagem. Aí o que eu falo?
Eu falo o seguinte: olha, infelizmente eu já tenho compromisso, certo? Veja bem que nas duas situações você produziu tempo. Quando você ficou doente, você produziu tempo. Quando você quis ir para um determinado lazer, você também disse: não, aquele lá já tá programado. Aquele tempo eu não abro mão dele. Tá bom. Agora nós vamos falar daquilo que talvez para empreendedores, que se considerar a fase que eu costumo ter as pessoas que me assistem, que as pessoas que me assistem na faixa aí de seus 30, 40, 50 anos, certo? Será que não seria prioridade ter um tempo para negócio? Não estou dizendo de ficar no dia a dia ali, no operacional, fazendo aquilo que qualquer um faz, inclusive você, certo? Abrir loja, fechar loja, se for o caso, essas coisas assim. Tem muitas coisas que você pode alguém fazer. Ah, mas aí se eu for fazer, fica mais caro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: é que tem coisa que ninguém vai fazer por você. Tem coisa que ninguém vai fazer por você, certo? Quando eu costumo até dizer o seguinte: como é que funciona esse negócio de ser dono? Ser dono é quem fale. Essa é uma expressão que eu costumo dizer. Porque na hora que você está passando dificuldade, ninguém assume o seu lugar, certo? Empreendedor costuma até dizer também que ele é solitário, certo? Então ninguém quer ficar no lugar dele, tá? E ninguém, às vezes, ele não tem com quem conversar também, certo? Já que é assim, bem, já que eu quero, porque na verdade é uma questão até de reflexão. Pô, se você quer uma realidade diferente para você daqui a 5 anos, se você quer uma realidade para você daqui a 10 anos, certo? Qual que é a melhor alternativa para você ter essa realidade diferente? Concorda que é aprender algo novo, algo mais? Se imaginar que o negócio ele é tipo uma pirâmide, tem as coisas que todo mundo faz, que é do dia a dia, comprar, vender, tem as coisas que menos pessoas fazem a médio prazo, ou que seria controles, certo? Controlar aquilo que a empresa tem e lá em cima pensar no longo prazo aquilo que é pensar para frente, certo? Na hora que você vai subindo, fica só para você. E se for lá em cima, aí você é o general da sua empresa, é só para você. Aí a pergunta é, já que o cargo maior da empresa, quem que ocupa é você, e você não está, nesse momento, o tempo dedicado a isso ele é menor, eu não estou falando de trabalhar, não. Trabalhar todos nós trabalhamos, certo? Eu estou falando de aprender a ser mais eficiente, certo? É ali que tem que dedicar um tempo especial, certo? Então, quando a gente fala que o tempo ele é uma questão de prioridade, olha só, é claro que foi prioridade. Na hora que ficou doente foi a prioridade. Quando você marcou lá para o carnaval foi a prioridade, certo? Uma das coisas que eu já escutei, que eu acho que isso é interessante, até pode servir de inspiração para você, tem uma chamada matriz de Eisenhower, tem até vídeos meus que eu já gravei, mas é que eu posso fazer um spoiler disso aqui, que quando você fala assim, eu não tenho tempo, tá bom, então ele fala assim, porque ele era dito, ele já foi presidente dos Estados Unidos, como uma pessoa muito, muito eficiente, e as pessoas perguntavam: como é que você pode ser tão eficiente? Aí foi ele que desenvolveu isso, certo? Então, ele concentrava nas coisas importantes, certo? Tinha as questões urgentes e as circunstanciais. Quando acontece uma urgência, vamos supor que nesse caso fosse a doença, então aí não adianta, a doença é número um, depois vem as coisas importantes, certo? Bem, porque a doença era um número um, por quê? Porque você tem que cuidar da sua saúde, sem ela você não vive. Então, número um, naquele momento. Só que as urgências, elas são pouco frequentes. As urgências são pouco frequentes, certo? Então, ah, agora, aí depois vem as coisas importantes. O que é muito frequente são as circunstanciais. Aquele bate-papo que não te leva a lugar nenhum, aquelas atividades que não fazem você crescer, que você está fazendo, mas que outras pessoas poderiam
fazer para você as circunstanciais. Tem até uma expressão que eu já vi que fala o seguinte: olha, se você fizer, escrever isso num papel, certo? Você pega um papel, vai escrevendo no papel. Tudo que você tem que fazer fez durante o dia, certo? Aí você classifica, mas coloca tudo. Coloca o bate-papo, a piadinha, o jogo, a novela, o seriado e coloca, não esquece nada. Depois, no final, você pega e classifica segundo esse critério: importante, urgente, circunstancial, certo? Se você, na hora que fez isso, percebeu que você ficou mais de 70% fazendo coisas importantes, nossa senhora, você é uma pessoa super eficiente, certo? Isso significa que você tem, segundo esse critério, é difícil alguém performar, certo? Da forma como você performa. Porque, na verdade, isso está medindo onde vai ser o tempo. Bem, mas se você já está sendo tão eficiente por questão de tempo, imagina o resultado que isso deve estar produzindo. Porque quem preocupa com o tempo, isso é só a ponta do iceberg. Ele é muito mais eficiente, ele é muito eficiente em todas as áreas. Por quê? Porque ele sabe valorizar o tempo que tem. Então, é muito importante nós dedicarmos, se você tem essa preocupação assim, mas eu continuo fazendo esse negócio ou eu mudo de ramo de negócio? Mas é que eu não estou tendo tempo para fazer isso. Certo? Será que isso não é prioridade para você? E se eu te falar que até 90 dias você pode ter essa informação, se continua ou se muda de ramo, certo? E não é importante, certo? Então, pense sobre o tempo, certo? O tempo é prioridade e a sua prioridade é a sua prosperidade. Se conteúdos desse tipo faz sentido para você, tem mais conteúdo que eu gostaria que você assistisse. Me acompanhe.